Olá, meu nome é Roberta. Eu estou aqui para apresentar esse capítulo da minha tese, que é a parte de revisão de literatura. Então, nós conduzimos uma revisão de literatura sobre ecossistemas, empreendedores, para explorar como que a gente pode fazer e quais os limites da tipologia para fomentar a sustentabilidade de longo prazo, a economia circular e a digitalização desses ecossistemas. Então, em princípio, a gente deu uma olhada em cima da variabilidade de governança, que não só varia entre países, como também em regiões, na multipolaridade dessas coordenações, na sobreposição de investimentos públicos e privados, no que é considerado elementos fundamentais para o ecossistema empreendedor, a literatura diverge e vai acrescentando, e, por fim, no leque de consenso, né, entre as tipologias, quais são as fronteiras, quais são os limites de cada uma. As nossas questões de pesquisa foram três, então, assim, quais são os limites, as fronteiras conceituais, de acordo com a tipologia que se utiliza para os ecossistemas, quais são os elementos fundamentais desses ecossistemas, se há diferença ou não, e qual é o futuro da pesquisa, ou para afunilar as fronteiras desse tipo de ecossistemas empreendedores. Nós focamos em quatro tipos de ecossistemas, baseados no conhecimento, inovativos, empreendedores e digitais. Não quer dizer que não sejam permeados de empreendedorismo e conhecimento e inovação em todos eles. O método foi revisão sistemática de literatura. Nós utilizamos o Bibliometrics com BiblioShine, VozViewer, e a nossa revisão ela foi feita em cima da Web of Science, tá? Esse aqui foi o protocolo, então você vê por aí que a gente utilizou variados filtros. Em princípio, a gente saiu de 13.350 só na Web of Science para fazer uma análise bibliométrica deles e depois reduziu para 282 artigos finais para fazer a parte temática. Dos resultados principais, a gente vê que o campo de pesquisa ele saiu da fase de hibernação, que foi de 84 a 2005, até a sua fase de expansão, de plena expansão, que foi de 2020 para frente. Então, esses cinco são os principais journals e as suas categorizações e classificações por aí. Tanto são os que mais produzem, quanto são os que mais são citados. E o Small Business Economics aparece nas duas listas, de maior produtividade e maior citação. Também, dentre os principais resultados, tem a lista dos principais autores, com a quantidade de citação e a quantidade de citação por artigos, a produção científica por país, também por produção e por citação, os principais trabalhos, os mais citados, são considerados viscerais, a parte de estrutura conceitual. A gente vê que isso aí é de fogo do sistema, tá? Tem dois períodos básicos, o que vai até o final de 2016, com poucas keywords, e de 2017 a 2024 a gente vê a proliferação dessas keywords. Quando a gente faz essa análise no VozViewer, a gente vê que tem três clusters principais. Um sobre inovação, que foca muito na parte de patente, P&D, e como que isso é feito, e transferência de tecnologia. A segunda que vai para os ecossistemas inovadores, que aí já entra aqui a parte de política, e depois isso vai evoluindo para a parte de empreendedorismo e ecossistemas empreendedores. Isso aqui foi adaptado do Bibliometrics, não sai tão bonitinho assim, a gente achou que ficou mais bonito dessa forma. Então, assim, temas emergentes que podem subir ou declinar, tá? A parte das hélices, da tripla, que já tem quádrupla e quíntupla, os networks e a colaboração indústria, universidade, e aqui a gente vê a África, que faz todo sentido, porque ainda são economias em desenvolvimento. Então, você vai subindo, tem a parte de transições tecnológicas, com grande foco em estudos na área de sustentabilidade em transição energética, estudos nichados sobre a universidade, como essa universidade pode influir nos ecossistemas e no desenvolvimento regional. O grosso dos estudos aqui são Estados Unidos e Canadá. Você vai indo para ecossistemas empreendedores, então você tem mais coisas aqui de gestão do conhecimento e desenvolvimento regional, para chegar nos temas básicos, que tem muitos estudos sobre economias emergentes e sistemas de inovação, muitos estudos sobre Europa, economias emergentes, sobretudo estudos chineses, que focam em inovação e política de desenvolvimento e pesquisa. Então, assim, em termos de temas, na estrutura conceitual, a gente tem muitos estudos focados em gestão do conhecimento, em desenvolvimento regional, em estratégias regionais para o desenvolvimento, em políticas de inovação e muitos estudos em economias emergentes liderados pela China. Na parte de análise temática, nós aplicamos um pouco mais de filtro para ser minimamente viável fazer essa análise e terminamos analisando 282 artigos a fundo. Sugerimos quatro clusters principais, que são os sistemas baseados em conhecimento, sistemas inovadores, ecossistemas empreendedores e ecossistemas empreendedores digitais. Então, aqui a gente apresenta as principais teorias, os principais autores e os principais artigos. A gente traz também o conceito de cada um para tentar entender os limites e quais foram os principais subtemas. Então, aqui nos sistemas baseados em conhecimento, a gente tem as estratégias e métricas para o empreendedorismo e a colaboração em hélices, de tripla, quádrupla e quíntupla. Nos sistemas de inovação, os principais sub-áreas foram digital affordances, as políticas networks e o aprendizado a partir do fracasso. Nos ecossistemas empreendedores, tem muitos estudos sobre economias emergentes, liderados pela China, mas não só a China, e a parte da análise de eficiência de inovação.
E, por fim, e recente, os ecossistemas empreendedores digitais, que tratam muito mais das transições tecnológicas, da sustentabilidade e das mudanças institucionais que precisam ser feitas, e de novas categorizações, trazendo a economia circular para o centro dos ecossistemas de inovação global. Então, como a agenda futura de pesquisa, nós trazemos a necessidade de um maior entendimento das fronteiras entre esses ecossistemas, ainda que a gente traga fronteiras entre 4 tipos deles, a gente sabe que tem mais tipologias. O desenvolvimento de novas métricas para testar se as métricas que são utilizadas aqui, elas conseguem, de fato, definir uma fronteira entre as tipologias, a exploração da transformação digital dentro desses ecossistemas empreendedores e o estudo não só da colaboração em rede dos elementos, dos principais stakeholders, quanto da inovação sustentável em longo prazo. Então, a gente traz esse apurado de toda a literatura, a gente traz as 4 tipologias principais que a gente encontrou, como elas são analisadas em micro, meso e macro termos, quais foram as variáveis principais que os estudos utilizaram para moderação e controle, e os pilares principais, que foram a expertise empreendedora, o comprometimento não só do empreendedor, mas de todos os stakeholders e a criação de novos valores. Então, como expertise empreendedora, a gente tem as habilidades e o conhecimento do empreendedor para gerar inovação e criar valor, o comprometimento dos stakeholders, que são a dedicação para fomentar a sustentabilidade em longo prazo desses ecossistemas, e a criação de valores com um approach muito mais inovador para esses ecossistemas. O que a gente quer com isso? A gente quer dar um caminho para se chegar à digitalização, sustentabilidade e circularidade desses ecossistemas. A digitalização no sentido de integração de tecnologias digitais, a sustentabilidade no comprometimento com um ambiente mais amigável em longo prazo, um equilíbrio, né, ecológico, e a circularidade com a adoção de novos modelos que reutilizem os recursos e minimizem as perdas. As principais contribuições foi um modelo conceitual que deixa muito claro a fronteira e os principais pilares entre esses dois, como foi medido e até que ponto foi medido para facilitar estudos holísticos futuros, a evolução dos ecossistemas, as principais métricas e resultados, e a gente propôs também um framework teórico com os principais fundamentos conceituais para tentar delinear o futuro da pesquisa nesse campo. As limitações, a gente pode explorar novas bases de dados, aqui a gente se limitou mesmo à Web of Science, que tinha 3.000 e cacetada, e assim, eu li quase 300 artigos, não tinha nem cabimento eu botar aqui Scopus ou outra base de dados. Depois, a gente pode analisar também, não só a análise de keywords, mas como que essa rede de cocitação, ela vem, qual é o interesse, porque quando a gente analisa as colaborações, a gente vê que tem muita colaboração dentro da Europa e entre Europa e Estados Unidos. E agora surgindo também uma colaboração com a China. Mas a América do Sul, por exemplo, ela está quase toda de fora. Então, assim, também incorporar essa análise de citações e num histórico de citações, fazer um gráfico, um historiograma, por exemplo. E as conclusões, a gente conseguiu delinear os 4 principais clusters, ofereceu estratégias e métricas, mostrou como eles mediam para poder mudar a tipologia e por que mudou a tipologia, e a gente dá caminhos futuros para cada linha de pesquisa, né, para cada cluster. E no final, a gente uniu essas linhas de pesquisa e separou por sustentabilidade, promoção da inovação, a digitalização, a circularidade desses ecossistemas. Então, foi isso. Qualquer dúvida, muito obrigada.